Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora, Senhor, muito obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado de buscar, Senhor, mais, Senhor, intimidade contigo, Senhor. Também, Senhor, que esse momento, Senhor, que nós temos aqui, Senhor, nós possamos estar engrandecendo somente o Teu nome. É verdade. Sim, nós que colocamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Constranja com a sua
Senhor Deus, Senhor
Sobre nossas vidas, meu Deus, que venha encher o nosso ser, meu Pai, estar habitando em nós, meu Deus, fazendo morada, meu Pai, em nossas vidas, para que possamos encher mais e mais do Espírito Santo do Senhor, estarmos contigo a cada momento e a cada instante, meu Deus. Esteja sobre a Juliana, meu Pai, neste momento, com a Tua palavra, Senhor, vindo, meu Pai, através do Senhor até ela, Senhor. Que da boca dela sai, meu Pai, palavras de poder, meu Pai, de espírito, de vida, meu Deus, para nos edificar nessa noite. E que através dela, meu Pai, possamos ouvir a Tua voz, meu Pai, a Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 30, do 11 ao 20. Tá bem? O subtítulo dele é Vida ou Morte. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos?
nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Uma palavra que eu acho que é mais conhecida, né, pela grande maioria, né, mas nesse texto específico, né, nós vemos que Deus está falando através de Moisés para o povo que saiu do Egito. Mas além do que Deus estava falando ali para o povo naquele momento, naquela ocasião, nós trazendo para os nossos dias, né, e para o nosso cotidiano, o que a gente consegue aprender com isso? O que a gente consegue trazer isso para benefício das nossas vidas, trazer isso para que a gente realmente possa entrar aqui no que ele fala, na vida, na abundância, na prosperidade, né? Então, primeiramente, ele começa dizendo que tudo que ele vai colocar, né, antes de falar o texto para o povo, que não é impossível ser alcançado isso, e nem muito menos impossível ser seguido isso, mas que é uma escolha, uma decisão de cada um individualmente. Né? Ele coloca aqui, vida ou morte, bênção ou maldição. Né? E ele começa o texto dizendo que isso não é impossível, mas que cabe a cada um de nós realmente decidir. É a nossa decisão que vai fazer com que a gente siga a vida ou a morte, né? Aqui ele coloca, né, que a escolha realmente é pessoal de cada um de nós, né? O título fala sobre vida ou morte, ou seja, aquilo que nós queremos viver ou aquilo que nós iremos morrer, ou para aquilo que vamos viver ou para aquilo que vamos morrer, né? Do 15 ao 18 ele coloca: vejo que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão a vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, hoje eu lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse. Ou seja, Deus deixa bem claro aqui o caminho que temos que seguir e as escolhas que temos que fazer. Né? Aqui, como se diz, não tem um meio termo, é sim ou não, um talvez, um eu acho, para Deus não existe. Mas muitas vezes escolhemos a morte em vez da vida, escolhemos a destruição, com os nossos pensamentos, atitudes, quando damos mais atenção às nossas vontades do que à vontade de Deus. Né? E daí entramos realmente no caminho da destruição, no caminho da maldição, e não alcançamos de Deus as suas bênçãos, não alcançamos de Deus o benefício que Ele tem para quem realmente está sendo ali merecedor. Daí questionamos a Deus porque tantas coisas ruins nos acontecem ou até mesmo acontecem no mundo.
Mas é por isso, porque o ser humano tem escolhido o caminho errado. O ser humano tem colhido consequências dos seus erros e das suas atitudes. E muitas vezes realmente questionamos a Deus. Mas por que isso? Por que estou passando por isso? Por que está sofrendo? Por quê? Porque Deus deixa claro que as nossas atitudes, as nossas decisões que trazem para as nossas vidas, bênçãos ou maldições. Então, o que nós temos que entender e compreender, mas assim de forma clara e esclarecedora, que se hoje estamos sofrendo qualquer tipo de maldição, qualquer tipo de desconforto, ou qualquer tipo de coisas que vai contrária à vontade de Deus, está baseado naquilo que nós escolhemos, está baseado naquilo que nós decidimos, que Deus não tem nada a ver com isso. E Deus deixa claro que se você seguir a Ele, ser o filho dele, escolher e tomar as atitudes corretas, você vai ser abençoado. Mas se você fizer o contrário disso, você vai ser destruído. Você não vai ter vida, mas sim morte. Você não vai ser uma pessoa abençoada, mas sim uma pessoa amaldiçoada. Então cabe a nós termos esse entendimento. E muitas vezes não culparmos a Deus, ou culparmos a nossa família, ou culparmos os nossos amigos, ou culparmos a nossa hereditariedade. Nada disso interfere nas decisões que nós tomamos, naquilo que a gente está ali fazendo e agindo. Por quê? Porque cada um decide e escolhe o que quer fazer e que rumo vai tomar na sua vida. E se você vai ser participante da mesa do Senhor ou se você vai ser participante da mesa do diabo. Isso cabe a cada um de nós. Aí continuando aqui, coloca, nós podemos colocar. Mas aqui realmente deixa claro tudo isso, que o resultado das nossas escolhas é o que faz realmente as nossas vidas. Desde o princípio, Deus vem avisando ao mundo sobre as consequências das nossas atitudes, vida e prosperidade, morte ou destruição. Cabe a nós escolher o caminho correto, pois todo aquele que conhece verdadeiramente a Bíblia sabe que há somente dois caminhos, dois senhores. Não há um meio termo, não há realmente ali um vagão, um espaço vago. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do diabo. Não tem ali um limbo que a pessoa fica. Ou ela é de Deus, ou ela é do diabo. Ou ela faz as coisas conforme a palavra de Deus, ou ela anda conforme os ensinamentos do diabo. Então cabe a cada um de nós o que fazer com esses ensinamentos. E que forma realmente você vai seguir isso. E que forma realmente as suas atitudes vão interferir na sua vida, no seu presente, no seu futuro, ou que interferiram realmente no seu passado. Isso tudo cabe a cada um de nós. Cabe a nós realmente decidir se vamos seguir a Deus ou ao diabo. Se vamos realmente seguir a vida ou a morte. Se vamos ser realmente abençoados ou amaldiçoados. Se vamos ser prósperos ou vamos ser destruídos. Isso cabe a cada um de nós. A decisão é individual. Eu não posso decidir pelo Nando, não posso decidir pela Vivi, nem eles podem decidir por mim. Mas eu decido aquilo que eu faço. Eu decido a forma como eu vivo. Eu decido a forma como a palavra é viva na minha vida. Eu decido o que Deus representa para mim, da mesma forma ao contrário. Então isso realmente tem que ser algo muito sério nas nossas vidas. Para que a gente tenha esse entendimento e muitas vezes não venham colher maldições e consequências daquilo que a gente nem tem ideia do que fez, ou do que pensou, ou do que falou, mas que isso realmente seja verdade nas nossas vidas. É por isso que parece muitas vezes impossível a gente fazer o que é correto, mas Deus diz que não é. A palavra dele afirma isso, que não é impossível. É uma questão de buscar, é uma questão de querer, Aqui no comecinho ele fala, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Ou seja, se Deus deixou escrito na palavra, é porque pode ser difícil, mas não é impossível. Basta querermos, o que ele coloca aqui, amarmos a Deus, andar em seus caminhos, guardar os seus mandamentos, os seus decretos e as suas ordenanças. Ou seja, se fizermos isso, vamos alcançar realmente as bênçãos do Senhor, vamos fazer as escolhas corretas, vamos andar conforme a palavra, para que essas escolhas sejam mais fáceis nas nossas vidas e sejam mais leves, porque sabemos que muitas vezes é difícil, que muitas vezes é pesado, que muitas vezes é quase que impossível,
Mas se amarmos a Deus, se andarmos em seus caminhos e se guardarmos os seus mandamentos, isso vai se tornar leve e fácil. Por mais que muitas vezes pareça difícil, por mais que muitas vezes seja pesado, por mais que muitas vezes seja contrário à nossa natureza. Mas é possível, porque ele deixa isso claro, né? Que seria possível e que é possível, pois somos seres humanos gerados e inclinados ao pecado. E na maioria das vezes nem compreendemos as consequências das nossas escolhas. Mas temos que ter essa compreensão. Seja uma pequena escolha ou uma grande escolha, seja uma decisão pequena ou uma decisão grande, interfere indiretamente nas nossas vidas. Interfere no nosso presente, no nosso passado, na nossa vida como casal, na nossa vida como pais, como família, no emprego, tudo. As nossas escolhas determinam o que vamos ser, o que vamos fazer e como vamos viver, né? Mas para que isso aconteça, nós temos que ter entendimento. A gente tem que ter entendimento da palavra, da Bíblia. Como se diz, se lermos de Gênesis, Apocalipse, vamos ter total compreensão do que é certo e do que é errado, do que um cristão verdadeiro deve fazer, do que ele deve seguir, o que ele não pode fazer, como deve ser feito, para que as nossas escolhas sejam as escolhas corretas, para que a gente não venha fazer escolhas e tomar decisões e depois nos arrependermos disso. Ou pior, né, sofremos as consequências disso. Porque se fosse ali só no momento, fez errado e acabou, seria mais fácil. Mas não. Tem atitudes e decisões nossas que tomamos, muitas vezes certas ou erradas, que trazem consequências eternas para as nossas vidas. Que vamos morrer, vamos sair deste mundo colhendo e sofrendo consequências de atitudes que tomamos quando éramos jovens, quando éramos crianças, seja fisicamente, seja espiritualmente ou emocionalmente. As nossas decisões interferem diretamente nas nossas vidas, né? Se sofremos um acidente porque estávamos distraídos e viemos a ter um membro do corpo amputado, você vai morrer sofrendo consequência daquela atitude, né? Se você teve um casamento ruim que te trouxe desesperança, que te trouxe tristezas e decepções, por mais que você às vezes consiga reverter isso, mas vai ficar manchado na sua vida. Uma decisão que muitas vezes você tomou precipitada, achando que era uma coisa e na verdade não era, né? Mas são consequências que a gente leva para a vida. Algumas são irreversíveis e outras não. Algumas são amenizadas, mas a grande maioria não. Sempre fica ali o machucado, sempre fica ali a cicatriz, que sempre que você olhar, você vai saber que aquilo ali é a marca de uma decisão e de uma atitude que você tomou, que você não deveria ter feito. De uma atitude incorreta, de uma atitude fora da palavra, fora da vontade de Deus, né? Mas precisamos compreender isto de forma séria, pois não podemos servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Eu não estou falando neste momento nem dos pecados grandiosos, ou seja, aquilo que choca a maioria, né? Aquelas coisas terríveis que até aqueles que não servem a Deus ficam horrorizados. Não, estou falando realmente de coisas pequenas, atitudes diárias, pensamentos egoístas que nos fazem escolher o caminho errado, né? Coisas simples, que nós sabemos que para Deus não existe o grande ou o pequeno, não existe o pecado horroroso ou o pecadinho, tudo para Deus é pecado. A partir do momento que você sai da palavra dele, que você sai do caminho dele, você está pecando. E quando você está no estado de pecado, não fazendo a vontade dele, ali no momento você serve ao diabo. Ali no momento a sua decisão tem consequências terríveis para a sua vida. É o que eu falei, Deus pode naquele momento te resgatar. Mas e se não der tempo de você ser resgatado? Se não der tempo daquela sua atitude ser revertida? O que vamos fazer? Nos desesperar? Colocarmos a culpa no próximo? Colocarmos a culpa em Deus? De maneira alguma. A culpa é toda nossa. E da decisão que tomamos. E daquilo que realmente trouxemos para as nossas vidas, né? Então vamos realmente nos atentar às escolhas que fazemos. E sempre nos lembrarmos das consequências desta escolha. Vida ou morte. O que nós temos escolhido no seu dia a dia, né? Creio que ninguém acorda cedo querendo trazer para a sua vida morte, destruição, trazer para a sua vida algo ruim. Mas no dia a dia, no caminhar, no convívio com as pessoas, no convívio no trabalho, em casa, você acaba tomando atitudes incorretas.
você acaba realmente tomando o caminho errado, fazendo a sua vontade em vez da vontade de Deus, né? Então precisamos realmente estar muito atentos, e isso que eu trago essa noite para nós, que realmente possamos estar atentos e termos este pensamento, termos esta convicção. O que temos escolhido para as nossas vidas? O que tem sido parte da sua vida? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Qual caminho você tem seguido? O que você tem feito para ser participante da mesa do Senhor? Você tem se afastado dos caminhos do diabo? Ou você tem dado ouvido? Ou você tem estado atento à fala dele, à conversa dele? Ou você realmente tem estado firme e fortalecido na palavra? É o que eu falei. Se realmente pegarmos a Bíblia de capa a capa, Deus nos ensina todas as coisas. De um simples arrumar de cama a ser uma ótima esposa, um ótimo servo, um ótimo filho. Mas temos lido a palavra, temos entendido o que Deus tem colocado para as nossas vidas, o que Deus tem cobrado realmente do seu povo, para que as nossas escolhas e as nossas atitudes possam nos trazer bênçãos em vez de maldição, possam trazer a nós vida em vez de morte? Muitas vezes não. É o que eu falei, ninguém acorda querendo pecar, ninguém acorda querendo ser amaldiçoado, ninguém levanta e fala, hoje eu vou, e não posso dizer ninguém, porque tem muitas pessoas, né, mas eu falo, a grande maioria que conhece a palavra, os ensinamentos de Cristo, não acorda dizendo, hoje eu vou servir ao diabo. Mas muitas vezes estamos fracos, muitas vezes somos envolvidos, muitas vezes somos enganados pelo nosso adversário. E por não estarmos fortalecidos, por não estarmos firmados na palavra, na convicção que temos em relação à palavra e a Cristo, somos enganados, somos enlaçados e muitas vezes quando vemos, já foi. E aquilo que passou não volta mais. Palavras são lançadas, atitudes são feitas que não vão voltar. Por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente tente novamente, são coisas que não dá para voltar atrás, né? São palavras que foram faladas, atitudes que realmente foram feitas naquele momento, que vão ser colhidas, mas não vão ser apagadas, que vão trazer para a sua vida, para a vida do próximo, muitas vezes consequências daquilo que a gente nem imagina, né? Então, para hoje, que realmente nós possamos ter esta ideia, que nós possamos realmente ter este entendimento, que nós possamos, né, o que diz a palavra aqui, venho hoje, ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. O Senhor pergunta hoje a cada um de nós, que caminho nós temos seguido? O que nós temos trazido para as nossas vidas? O que Deus tem sido na sua vida? O que você tem feito em relação a você, ao seu próximo, à sua família, aos que trabalham para você, os que estudam com você, os que te cercam? Você tem sido vida ou morte para essas pessoas? Você tem sido bênção ou maldição para cada uma delas? Isso é o que realmente nós temos que sempre estar nos questionando e termos esta certeza, para que possamos ser vida, para que possamos ser bênçãos. Mas isso tudo depende das atitudes e das consequências daquilo que nós fazemos, daquilo que nós escolhemos. É o que eu falei, e de maneira alguma nós podemos culpar a Deus em relação a isso. Se sofremos hoje, se sofremos ontem ou se ainda vamos sofrer, será exclusivamente porque tomamos as decisões erradas, porque tomamos e fizemos as escolhas erradas. Mas para que isso realmente não aconteça, a nossa vida tem que estar baseada na palavra, a nossa vida tem que estar baseada nos caminhos. É o que ele coloca aqui, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Ou seja, o caminho de Deus é perfeito, né? Mas temos que estar prontos e preparados realmente para andarmos neste caminho, para sermos integrantes e participantes da mesa do Senhor, para que isso se torne verdade nas nossas vidas, para que a gente saiba escolher as coisas certas, para que as nossas escolhas tragam para nós vida e não morte. Amém? Amém.
Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, por mais esta palavra. Que possamos, Senhor, mais uma vez entendermos, Pai, e compreendermos, Senhor, cada dia mais a Tua soberania, Pai. E que acima de tudo, Senhor, possamos entender, Senhor, quem Tu és verdadeiramente, Pai. E que não venhamos, Senhor, de maneira alguma tropeçarmos, Pai, ou fazermos aquilo que vai contrária, Senhor, à Tua vontade, ou contrária, Senhor, à Tua palavra. Por isso nos fortalece, nos adestra, Senhor, nos molda, Senhor, conforme, Senhor, a Tua palavra, conforme, Senhor, os Teus princípios, Pai, para que venhamos estarmos fortalecidos e façamos somente aquilo que lhe agrada, Pai. E que as nossas escolhas e as nossas atitudes possam trazer para as nossas vidas, Pai, consequências, Senhor, boas, Pai, consequências realmente divinas, Pai, consequências, Senhor, de vida, Senhor, e não de morte, Senhor. Por isso, Senhor, nos mostra e nos revela cada dia mais o que devemos fazer, o que devemos mudar, Pai, porque o que mais importa, Senhor, a nós é te servir verdadeiramente, Pai, é cumprir, Senhor, a Tua palavra, Pai, é sermos os Teus servos, Pai, os Teus filhos, Pai, sermos usados, Senhor, para fazer, Senhor, a Tua boa obra, Pai. Por isso, capacita, Senhor, a cada um de nós que está aqui, a todos que estão ouvindo, Senhor, que todos possam entender e compreender esta palavra, Senhor, de forma positiva, Pai. E sempre nos lembrarmos, Pai, que as escolhas, Senhor, e as decisões que tomamos, Pai, fazem parte, Senhor, da nossa vida, Senhor, e farão parte, Senhor, do nosso presente, Senhor, do nosso futuro, Pai. Sim. E que assim, Senhor, possamos entender e compreender que devemos fazer tudo, Senhor, conforme a Tua vontade e não a nossa, para que possamos sermos merecedores, Pai, das Tuas bênçãos, merecedores, Pai, da Tua vida, Senhor, merecedores, Senhor, da Tua prosperidade, Senhor. Obrigado, Pai, por mais este momento na Tua presença, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a cada momento, Senhor, tem nos dado, Senhor, a dádiva, Senhor, do entendimento, da compreensão da Tua palavra. Por isso, eu realmente te agradeço, Senhor, e exalto o Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém.